Boa noite, queridos, que a graça e a paz de Cristo estejam com todos, amém? Estamos aqui celebrando a Cristo. Hoje é a nossa festa maior, a festa da ressurreição. Bem, 1 Coríntios 15, versículo de 1 a 4, verdade sublime sobre a Páscoa. Diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês, do evangelho, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Obrigado, Senhor, por estas grandes verdades das Escrituras. E o evangelho que pregamos é o evangelho da paz. E o evangelho que pregamos não acaba no túmulo, mas ascende aos céus, pela ressurreição de Cristo e pela sua ascensão aos céus, e ainda o futuro, e nos promete o retorno dos céus. Nós te adoramos porque tu és o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Tu és, ó Deus, a esperança de todos, a esperança de Israel, a esperança de paciência, a esperança do que crê. Te adoramos e te bendizemos, e nos colocamos agora, como Maria, que é dada aos teus pés, para estacionar e prestar bem atenção na tua palavra. É o que lhe pedimos e oramos, no nome santo de Jesus, e quem crê, diga amém. Amém. Pode sentar, obrigado. Que bom todos estarem aqui nessa grande festa. O mundo tem suas festas, mas o cristão tem uma festa particular. Cristo ressuscitou, aleluia. Como todos sabem, a Páscoa foi inaugurada, como foi lida no começo deste culto, não por Cristo somente, quando instituiu a Santa Ceia. Mas a Páscoa foi inaugurada na saída histórica de Israel da longa e amarga escravidão do Egito. Israel estava debaixo do chicote do verdugo, dos seus algozes, quando Deus, falando a Moisés, disse: vi a aflição do meu povo, por isso desci. Glória a Deus nas alturas, porque Ele se importa conosco, e como falamos na quarta-feira, Ele se afeta por nós. Ele olha para a gente com um olhar de amor. Mas Israel saiu do Egito, na ocasião, claro que um cordeiro foi imolado, e o seu sangue foi passado no batente das portas de todos os israelitas. Então, o anjo da morte passou e só sentenciou os filhos primogênitos dos egípcios, e por obediência, por terem colocado o sangue na porta do batente, o sangue no batente da porta dos israelitas, eles foram poupados. E então o anjo da morte passou. Então, Pesach no grego, no hebraico, que fala de Páscoa. O cordeiro pascual, ou o cordeiro da Páscoa, era o sacrifício aceitável e a única forma do próprio Deus não sentenciar Israel. E Israel foi poupado, seus filhos primogênitos não morreram, porque obedeceram o Senhor. E o cordeiro tinha que ser sem defeito, diga, sem defeito. O cordeiro tinha que ser separado para o sacrifício, diga, separado.
O cordeiro precisava ser imolado pela congregação inteira. Diga, imolado. O cordeiro não podia ser quebrado nele nenhum osso. Está tudo lá em Êxodo 12. Nenhum osso poderia ser quebrado. E também o sangue do cordeiro tinha que ser aspergido. E isso libertaria o povo da escravidão. Muito bem. Então, a Páscoa judaica, ela não era a Páscoa na sua plenitude, naquilo que Deus esperava fazer com todos os povos, tribos e nações. Então chegou o ápice da Páscoa, que era a vinda do Cordeiro de Deus ao mundo. Então a Páscoa judaica apontava para Jesus. A Páscoa judaica era uma sombra daquilo que viria. E o Cordeiro de Deus, que tira do pecado do mundo, profetizado por João o Batista, chegou. E ele se tornou o Cordeiro Pascual. E a Páscoa, então, cumpriu-se na morte, no sepultamento, na ressurreição e na ascensão de Cristo. Cristo foi o Cordeiro que morreu por todos, a ovelha muda que foi para o sacrifício por toda a humanidade. Diga, toda a humanidade. Então, o que a gente vai encontrar nas Sagradas Letras são verdades que precisam ser internalizadas, acreditadas e vividas, principalmente por todos que confiam em Deus. Há verdades aqui sublimes que corroboram com tudo que foi feito no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, como você e eu lemos, e é importante que você tenha isso em mente e tire da sua cabeça peixe, chocolate, qualquer outro tipo de imagem, mas tenha essa consciência que existem verdades que são sublimes, e as Escrituras as apontam como a necessária para, de fato, participarmos do Cordeiro Pascual e a Páscoa cristã, que está esvaziada do comércio, mas cheia de símbolos importantes para a nossa salvação. A primeira diga, em primeiro lugar, acompanhe comigo esse texto e você vai então assimilar essas verdades. Diga, em primeiro lugar, Cristo, se Ele é teu Cristo, se Ele é o teu Salvador, aponte para o seu peito. Cristo, o meu Salvador, morreu pelos meus pecados. Isso é muito necessário entendermos e muito necessário vivermos. Alguém morreu pelos meus pecados, então, em 1 Coríntios 15:3, você viu isso. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, se o cordeiro do passado foi imolado e sacrificado, e o sangue dele foi colocado e aspergido nos umbrais da porta, agora o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus, morre por todos para a remissão dos seus pecados. Então, da mesma forma que Israel foi poupada da morte, agora somos poupados porque Cristo pagou o preço pela nossa redenção. Então, segundo as Escrituras, a morte de Cristo não foi um acidente. Diga, não foi um acidente. Meus irmãos, isso tem que ser entendido. A morte de Cristo não foi um acidente. A morte de Cristo não foi porque Roma quis, porque Pilatos determinou.
A morte de Cristo não foi porque Judas o traiu. A morte de Cristo não foi porque o Sinédrio o entregou. A morte de Cristo não foi porque Pilatos o condenou. A morte de Cristo foi porque Deus o entregou. Deus entregou para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus o entregou para que morresse pelos nossos pecados. Isso é extremamente importante para todos nós cristãos, que temos essa certeza que agora podemos ficar em paz, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, Jesus morreu porque o Pai o entregou por puro amor. Nós falamos na quarta-feira sobre a compaixão e misericórdia. Se tem alguém que Deus tem compaixão, são os seres humanos. Nós não fomos extintos porque Deus nos amou. Há tantos animais extintos na terra, há tantos animais que a gente nem mais conhece, a gente tem que cavar, buscar os ossos e identificar que existiu aquele animal. Mas os seres humanos, apesar do dilúvio, Deus poupou. Porque Deus amou os homens, a humanidade. Ele é afetado por nós. Ele é afetado, sabe, alguém que nos afeta. Tem pessoas que você sente dó porque foi afetado. Deus nos é afetado não porque nós estamos na condição de perdido, estávamos na condição de perdido. Ele é afetado porque nos amou antes da fundação do mundo. Ele é afetado porque tem algo em nós que para ele é sublime. Ele fez cada um de nós à sua semelhança. Ele caprichou na criação dos homens. Ele formou das suas entranhas. E ele então ama esse homem. E quando eu falo homem, falo de todos os dois gêneros. Homem e mulher, ele amou estes para que, então, afetado por estes, entregasse o seu próprio filho para que morresse pelos que estavam perdidos. Então, Jesus não morreu como um mártir, ele morreu como um redentor. Ele morreu porque Deus resolveu nos redimir. Ele morreu não porque éramos bonzinhos, mas porque éramos maléficos mesmo. Ele morreu para nos tirar o peso do pecado. Isso é uma das grandes verdades cardeais da Bíblia. Deus em Cristo nos perdoou dos pecados. Aleluia! Deus lançou, diga, Deus lançou sobre Cristo. Levante, aponte para o seu irmão, a iniquidade de todos nós. Até aquele que não sabe disso foi alvo do amor de Deus. Até o ladrão, o assassino, até o latricida, até o que mata um irmão, é alvo do amor de Deus. Antes dele fazer tudo isso, Deus o amou primeiro. E então demonstrou isso de forma plena, mandando o seu filho para que morresse por nós. Então, Deus lançou sobre Cristo a iniquidade de todos nós, e ele carregou no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Isso é extremamente importante que se entenda tal verdade, porque ele sofreu o golpe da lei, porque a lei dizia que a alma que pecar, essa teria que morrer. E se então ele pagou pelos nossos pecados, ele satisfez completamente as demandas da justiça de Deus. A alma que pecar, essa morre. Quem acha que essa semana já deu uns grandes vacilos na fé? Já pecou? Já transgrediu? Já fez alguma coisa que Deus não gostou? Levante a mão, pecador. É para isso, não, eu sou bonzinho. Dá uma olhada e vê se tem uma auréola em cima desse bonzinho. Quem sabe ser malzinho?
Todos nós. Então, você, acreditando ou não, ele deu o seu filho. Ele deu o seu filho para a remissão dos nossos pecados. Talvez você não acredite nem que exista pecado, mas mesmo assim ele deu o seu filho. Talvez você não se interesse por isso, mas mesmo assim ele te deu a oportunidade de sair da escravidão do pecado. Ele ofereceu o seu filho para que nenhuma condenação esteja sobre você. Mas foi condenado o seu filho em meu lugar para a remissão dos nossos pecados. Dá um glória a Deus aí. Então, a cruz foi um palco do amor de Deus. E não um palco de atrocidade e dor. E não um palco de um mártir, mas o palco do amor de Deus. Eu dou meu filho por vocês porque eu amei vocês. Não sei porquê, mas Deus nos ama. E às vezes a gente fica olhando para o ser humano e fica pensando como Deus pode amar esse ser humano. Tão ruim, tão diabólico, tão falso, mas Deus ama. Que não consegue nem ficar em pé, um dia vem na igreja, ele só vem ano que vem, na Páscoa. Mas Deus ama. Deus ama o ser humano. Toda tribo, raça e nação, todos foram feitos por obra da criação de Deus. Deus fez vingar no ventre de sua mãe, deu uma alma nova para essa vida. Diga, alma nova. A tua alma não está andando por aí. Quando Deus fez uma alma, a pessoa, ele deu uma alma nova. Soprou nas suas narinas o sopro de vida. Diga, vinguei. É a expressão do passado. O garoto vingou, né? Tá bonito. Me lembro, eu estou aqui apresentando uma criança. Eu me lembro de um rapazão bonitão, não sei se ele está aí. Tem algum rapazão bonitão aí? Só uns dois levantados lá em cima. Ele veio com a namorada dele, bonitona também, dois altão, olharam para mim, o senhor se lembra de mim? Eu falei, não, desculpa, eu não lembro, não, é muita gente. Ele falou, mas o senhor me levantou. Eu falei, mas você era muito diferente naquela época. Estou ficando velho, né? Graças a Deus que a Márcia está me acompanhando, né, Márcia? Então, essa criação que as pessoas esnobam, que elas matam, que dão um tiro na cara, essa criação que se infernou ou se está debaixo de uma opressão maligna, essa criação que está na sarjeta, essa criação que está com fome, essa criação que está nos hospitais da vida, é amada por Deus. Nunca duvide disso. Deus ama todos. E deu o seu filho para todos. Todos são alvos do seu amor. Diga, todos. Então, ele lançou no seu filho, lá na cruz, a iniquidade de todos. Essa é a primeira coisa que a gente entende nas Escrituras. O segundo lugar, diga, Cristo não só morreu. Cadê esse povo? Ressuscitou. Levante a mão para a nossa justificação. Diga, sou justificado. Foi o tema da EBD hoje, no finalzinho que eu peguei sobre justificação. Extremamente importante. Eu quero só abrir um leque aqui para você. Romanos 4, versículo 25, são verdades muito claras nas Sagradas Letras que Cristo, na sua ressurreição, nos justificou. Romanos 4, versículo 25. Então Jesus pagou o preço pela nossa redenção e nos perdoou os pecados. Agora também nos justificou. Romanos 4, 25, quem encontrou, diga amém. Você pode acompanhar no telão, diz assim, as Sagradas Letras.
o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, a segunda parte todos juntos, e ressuscitou para a nossa justificação. De novo vou repetir a parte A do texto e vocês finalizam com a parte B. Deixa eu falar sozinho. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Ripalamadecamai! Somos justificados. Se você soubesse o que é isso, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A justificação é que me dá paz. Paz. Isso é internalizado quando eu sei que Ele fez por nós. Se a morte de Cristo não foi um acidente, sua ressurreição não foi uma surpresa. Ele disse que ia ressuscitar. E ressuscitou. E a morte não pôde detê-lo. Se fosse lá no reteté, todo mundo já estava pulando. A morte não pôde detê-lo. Ele não ressuscitou só o filho da viúva de Naim. Ele não ressuscitou só a filha de Jairo. Ele não ressuscitou só seu amigo Lázaro. Ele também mesmo se ressuscitou. Glória, glória, glória. Ele ressuscitou. A morte, o nosso pior inimigo. Quem tem medo da morte, diga amém. Basta uma doençazinha que tu já fica preocupado. Fica assim, meu Deus, será que isso aqui vai dar alguma... A pandemia, todo mundo estava chorando, me pedindo oração. Quem tem medo da morte, diga amém. Pastor, ora por mim, a pandemia pegou, pastor, a pandemia pegou. Tudo com medo da morte. A morte é o nosso pior inimigo. Nos incomoda tanto, porque sabemos que somos finitos, somos terrenos. E qualquer coisa pode nos levar, uma bactériazinha, um negócio esquisito que já na gente, uma gripezinha pode nos levar. A morte é algo real, mas Ele venceu a morte. Isso é extremamente importante e o mundo não quer esse grande recado da sepultura. Ele já não está mais lá, Ele ressuscitou. Então, sabendo disso, Ele saiu das entranhas da morte, se levantou com graça, arrancou o agrilhão da morte, o ferrão da morte, matou a morte. Ele matou a morte. Por que Ele matou a morte? Porque Ele mostrou para a gente que dá para sair do sepulcro. Diga para alguém, o cemitério não é o nosso final. Quem crê em Deus, quem crê em Cristo, como diz as Escrituras, levante a mão, o céu, é o nosso final. Já palavra de Necai, Ele venceu a morte. A morte já está vencida. Eu e você temos que internalizar isso e não coelhinho de Páscoa. A morte já está vencida. Eu vou para o combate final, sabendo que ela já está vencida. Combati o bom combate, como disse Paulo, acabei a carreira e guardei a fé no ressurreto. Ele venceu a morte e eu também vencerei. Pela graça sois salvos. Louvado seja o nome do Senhor por esta graça infinita. Ele matou a morte, ressurgiu vitoriosamente, ressurgiu inaugurando uma coisa importante, a imortalidade. Somos imortais. Você fica ouvindo esses filmes aí, imortais. Os cristãos são imortais. Não morrem para sempre. Com pele de anjo, para sempre. Quem acha que Deus, quando chegar lá em cima, vai te dar uma melhorada? Vai tirar essa barriga,
Vai faltar os cabelos pretinhos, branquinho não, lourinho, hein? Não vai passar mais Enê, glória a Deus. Diga, terei um corpo glorificado. Serei para sempre como Ele é. Ele não só nos levantou, Ele nos chamou para a altura dEle. Somos glorificados, seremos glorificados. Então, meus irmãos, essa é a grande vitória, essa é a grande justiça de Deus. E Paulo defende isso no seu livro, nas Sagradas Letras, livro de Romanos, por exemplo. Abra comigo, Romanos 5, versículos 6 a 11, porque no livro de Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 11, ele demonstra claramente que a justiça de Deus é associada com o que foi falado de manhã pela imputação. Isso não é palavrão não, é aquele que recebe a culpa. Ele recebeu a culpa dos nossos pecados, capítulo 5, versículos 6 a 11, diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele não morreu pelos bonzinhos, não. Morreu pelos ímpios. Diga para o seu irmão, éramos nós. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a qual recebemos agora o quê? A reconciliação. Se Deus salva o ímpio, se Ele morreu por todos os ímpios, preste bem atenção, se Ele morreu agora por todos os ímpios, e se Ele perdoou a todos, encerrando todos na desobediência e amando a todos, se esse ímpio reconhecer que Jesus morreu por ele, e ele entender pela fé que havia uma condenação que o levaria ao juízo eterno, mas se esse ímpio acordar e entender que ele foi salvo porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu em seu lugar e foi imputado nele a culpa que era nossa. Se esse ímpio acordar para essa grande realidade de que o Cordeiro de Deus foi imolado pela nossa redenção, quando ele acorda pela fé, ele recebe também a graça da vida, porque foi justificado. Ele foi imputado, e segundo o texto, não foi só a justiça de Deus pela imputação, quer dizer, alguém morre pelo pecador, e ele morre pelo inimigo, porque nós éramos inimigos. Ele morreu pelo ímpio, e não porque a gente é bonzinho. Diga para o seu irmão, tu não era bonzinho não. Tá com a cara de crente, mas tu não era assim não. Tem gente aqui que não era, como diz minha mãe no passado, não era flor que se cheire. Quem sabe dessa expressão? Fulano não é flor que se cheire não. Isso aí faz um monte de coisa errada. Fazia mesmo. Se eu botar no microfone... Você lembra daqueles crentes que ficam dando testemunho? Irmão, não quero nem lembrar dos meus pecados, mas os crentes ficam falando, dando minúcias do que fazia. Não precisa dizer não, irmão. Não precisa dizer que você fazia esse negócio. Eu arriava não sei o quê. Eu fazia não sei o que lá. Eu agia assim.
A gente não quer saber. Eu quero saber se existe uma nova criatura. Que você anda agora em novidade de vida, porque você foi justificado. Imputado foi o Senhor. A culpa era dele agora. Ele recebe a culpa pelos nossos pecados. Talvez você diga, eu não pedi nada. Então não pode reclamar no final. Se você não pediu nada, ele está provado que ele nos amou primeiro. Se você resiste à voz do Evangelho, é porque no fundo você não tem consideração pelo que foi feito. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos o que receberam no coração. Quem mora aí no teu coração? Diga, Jesus. Jesus. Quem mora aí no seu coração? Jesus. O diabo precisa saber disso, ele não tem mais espaço. Ele foi despejado do nosso coração. O mundo foi despejado do nosso coração. Quem é o morador do nosso coração? Jesus. Mantenha ele aí dentro. Mantenha ele vivo aí dentro. Não mantém ele esquisito, sabe? Não mantém ele esquecido. Mantém ele vivo. Cristo é o meu Salvador. E então, Paulo também defende que a justiça foi associada à fé. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Eu sei que você já sabe de tudo isso, só estou te lembrando. Essa é a nossa Páscoa. Vamos ler todos juntos? Capítulo 5, versículo 1 e 2. Todos juntos. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Foi imputado sobre ele os meus pecados, e então fui justificado. Mas também sou justificado pela fé, porque não adianta ele morrer. Eu tenho que acreditar que ele morreu por mim. Essa é a grande dificuldade que a gente tem. Porque a gente se culpa, a gente fica com vergonha, a gente leva um peso que não existe mais. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu posso pecar, mas eu não sou mais escravo. E a morte já foi vencida, eu não preciso temê-la. A morte já foi vencida. Eu tenho que acreditar isso, e essa crença não é nossa só. Tem que ter uma intervenção do Espírito. Então, nossas orações, seja aliança feminina e masculina, seja no domingo de manhã, é para que Deus continue salvando. Deus continue salvando uma geração. Uma geração precisa ser salva. Essa criança que eu levantei aqui, tantas crianças que chegaram, elas precisam serem salvas. E elas precisam acordar que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já tirou a sentença que estava sobre eles. Ele riscou a sentença. Acabou. Estamos livres. Quem crê em Cristo tem motivos para adorar, para bendizer e para se alegrar. Então não tira a alegria do crente. Diga, a alegria do Senhor. Levante a mão, é a nossa força. Não tira a alegria do crente, porque o crente é alegre porque é liberto. O crente é alegre porque ele é salvo. Você não é alegre? Então você nunca entendeu essas verdades do Evangelho. Cristo ressuscitou. E ele é o primeiro dos que se levantou dos mortos sem morrer mais. O filho da viúva de Naim foi ressurreto, mas morreu. A filha de Jairo levantou com Talita Cumi, menina levante. Ela se levantou para a glória de Cristo, mas morreu.
Lázaro, o grande amigo de Jesus, a qual ele no túmulo chorou. Quando saiu do túmulo atado, já há 4 dias, quando tiraram tudo dele, ele viveu, mas morreu. Mas a morte de Cristo não. É a primícia dos que dormem. Ele morreu, mas ao 3º dia ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele é eterno. Ele venceu a morte, como nós cantamos, ele venceu a morte. Por amor a todos nós, desceu humilhado e macho. Ao 3º dia. Levante a mão. Ele é meu Jesus. Ressuscitou. Ele ressuscitou. A morte já foi embora. Jesus venceu a morte. Ressuscitou. O diabo perdeu a autoridade. Por quê? Ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Você pode crer nisso? Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro a levantar e nunca mais voltar para o túmulo. Ele é o homem espiritual. Ele não é o homem carnal, ele é um homem espiritual que obedeceu até a morte. Ele pagou, ele fez o que o que o Pai queria. Uma ovelha sem defeito. Que cumpra todos os objetivos, o meu querer, para poder morrer por todos. Uma ovelha, sabe aquele camponês pegando a ovelha, ela nem sabe para onde vai, mas ela ia ser imolada e o seu sangue aspergido nos umbrais. Agora Cristo, no Calvário, também foi imolado. E aquele sangue vertido na cruz é um sangue de um inocente, que morre por você, pecador, por mim, pecador, que faz coisas que Deus não ama, que desagrada a Deus, mas Deus resolveu tudo em Cristo. Eu pago pela sua redenção, e o meu filho ressuscita para a sua justificação. A justiça foi feita, foi imputada, a responsabilidade agora foi quem assumiu. Quem assumiu o meu e o teu pecado foi Jesus. Foi jogado dele a culpa pelos nossos pecados. Cada pecado que eu cometo, cada ato falho, cada frase errada, cada mentira, cada omissão, cada comissão, já foi paga na cruz do Calvário. E ele ressuscitou. Ainda mais, ele ressuscitou. Nem a morte pôde contê-lo. Ele matou a morte. Se você tem medo de morrer, é porque teu amor não é perfeito. A morte não tem mais a última palavra. Os que morreram em Cristo serão vistos novamente. Eu vou me reencontrar com amigos e irmãos que agora dormem no Senhor.
Porque se eles dormiram no Senhor, um dia eu verei. Márcia, se eu morrer primeiro, minha filha, me procure lá. Dá um abraço em Jesus e vai me procurando, tá? Que eu tô lá. Se tu morrer primeiro, eu vou fazer a mesma coisa. Diga para alguém, vai morrer agora? Se preocupa não, a gente vai se encontrar. Já dizia uma irmã aqui do nosso meio, já está em Cristo. Ela falava brincando, mas era legal. Quando eu instituí a questão do Jardim da Saudade, para a gente, né, ter acesso depois da morte aí, não ficar preocupado, aí coloquei um negócio de sepultamento. Aí ela disse, muito bom, pastor. Aí, de repente, a gente morre, né, e tá aquela coisa, silêncio lá no cemitério. Aí um levanta, outro levanta também, e canta um hino de louvor ao Senhor. A gente pode fazer um culto lá, pastor. Só os vivos pensam nisso. Os mortos pensam no fim. Ou se reencarnar. Você escolhe. Ou ficar crendo coisas vazias que não são verdades. A verdade é que Cristo ressuscitou. E esse é o nosso final. Glória a Deus nas alturas. Diga, é um privilégio subir para a glória. Privilégio. Você não sabe o que é privilégio. E o terceiro lugar, e eu termino aqui, é que Cristo voltará. Aí a festa é completa, né, meus irmãos? Cristo voltando, gente subindo, oh glória, aleluia. Se fosse nos Pentecostes, já está todo mundo pulando. Cristo vai voltar. Assim como o relâmpago que se mostra no Ocidente, e morre mostra no Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Diga para o seu irmão, todo olho verá. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. O que você não quer confessar, que só o Senhor é Deus. Sim, todos os governos da terra estão instáveis. Mas o governo de Cristo está sóbrio, firme. Todo joelho se dobrará. Toda língua se confessará que só o Senhor é Deus. Então, a volta de Jesus, eu vou usar aqui uma frase que eu aprendi, e eu quero passar para você também. A volta de Jesus é a acrópole da esperança cristã. Não é minha essa frase, não. A acrópole era uma, sabe, qual é o nome daquela montanha aqui perto que todo mundo desce de parapente? Como é que é? Parapente. Qual é o nome desse morro aí? Não tem nome. É o Morro de Paciência. É o da Gávea. É o Paraguaio da Gávea. É o Morro Paraguaio da Gávea. Tá. Acrópole é aquilo ali. É quando você coloca, e no passado romano, se colocava os templos nos lugares elevados. Acrópole é os lugares elevados, altos. Então, Jesus nos mostrou que a ressurreição é o ponto máximo. Máximo. Porque se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ele ressuscitou, e essa geração não pode descrer disso, porque senão vai perder toda a esperança. Se ele não ressuscitou, vamos continuar inimigos de Deus, debaixo da escravidão do pecado, sob a ação do diabo e condenados para sempre. Mas se ele ressuscitou, não. Eu recebi o carimbo da glória. Hoje eu estou com a marca de Cristo. E quando
este fim do mundo chegar, ele virá para consumar a história e julgar as nações, estabelecer seu reino de glória. Ele virá para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e reinar com a sua igreja. Diga, sou eu. Pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa vitória. Como disse os anjos aos discípulos que o viram ascender aos céus. Porque vocês estão olhando, da mesma forma que ele subiu, ele voltará. Não importa as luzes do céu, a única coisa que eu estou esperando, não importa se você acredita em ET, nave espacial, se você fica ligado nessas coisas, mas a única coisa que eu estou esperando no céu é o Redentor. Ele virá com seus santos anjos, e quando a trombeta tocar, os que estão vivos esperarão os mortos ressuscitarem, como diz em 1 Tessalônica. Os mortos ressuscitam primeiro. Todos os mortos sejam enterrados no Jardim da Saudade ou no Murundum. Enterrados ou então acesos nas tochas e nos fogos de que muita gente morreu, e na boca de leões, esses homens e mulheres morreram e essas crianças. Todos que estão enterrados, todos, se morreram em Deus, serão ressurretos. E a alma se unirá de novo ao corpo. Mas não é mais esse corpo. É o corpo de glória. Um corpo totalmente diferente desse. Um corpo imortal. Esse corpo mortal será revestido de imortalidade. Esse corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Teremos vida eterna. E um novo corpo. E um novo nome escrito na glória. Só para quem crê. Só para quem entende a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa não pode ser esvaziada. Não pode ser com a maluquice do mercado. Com a mentira do inferno. Os cristãos têm que vibrar pelas coisas certas. Quando falarem para você não coma peixe ou não coma carne, diga para o seu irmão, coma, então coma tudo. Eu e a Márcia, a gente tem uns negócios ali de vez em quando. Não pode comer carne hoje. Tem umas tradições, umas crenças familiares, né, meu irmão? Quem come carne agora, acontece o que com essa pessoa, assim, na Sexta-feira Santa? O que acontece? O que acontece? Fala aí, o pessoal do antigo. O que é? Quem come carne na Sexta-feira Santa vira o quê? Monstro? O que é? Eu não sei, meus irmãos. Essa aí não me ensinaram. O que é? Eu comi churrasco. Perde dinheiro, o quê? Quem come na Sexta-feira Santa carne hoje está com dinheiro. Anota o nome dele. Ô Nixon, anota o nome dele, é Eduardo. Só brasileiro mesmo para fazer piada, não traço. Tem umas crenças populares aí, meus irmãos, as crenças familiares. Elas estão internalizadas em você e em mim. Fica com medo de chinelo virado. Quem desvira chinelo até hoje? Tão incômodo, né? Olha para alguém e diga.
Tá com medo de morrer, né? Ana Cláudia, seu Marcelo, estou te vendo. Então é isso, meus irmãos. Quando ele voltar, acabou tudo isso. E nós nos encontraremos com a verdade. Hoje somos filhos de Deus. Amanhã, quando nos encontrarmos com Ele, Ele nos mostrará o que Ele tem preparado. Diga, é glória. Você não está caminhando para a desgraça e para o fim de um nada. Você não está caminhando para o vazio existencial. Deus já preencheu sua história com a eternidade de glória. Meu futuro é glorioso. Pode não ter sido aqui, mas será lá. E é maior do que o que a gente imagina. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração humano, na imaginação humana, o que Deus tem preparado para os seus. Vale a pena pagar o preço hoje, pela nossa redenção, obedecendo, amando, fazendo o que as Escrituras esperam, porque esse grande encontro vai celebrar a vitória de Deus em nós. O amor dele venceu. Mais do que o nosso desprezo, mais do que a nossa iniquidade, mais do que as nossas falhas, o amor dele venceu. Ninguém aqui é salvo porque é bonzinho. Por mais que bote um bom terno e um colarinho. Não sou salvo por isso. Sou salvo pela graça. Por um Deus que me amou primeiro e já me conhecia antes de minha mãe. Ele já conhece a minha história e o fim dela. E o fim dela, para ele, o que ele planejou e o que ele sonhou, é que todos voltem para ele mesmo. Sem ficar criando crenças que são vazias. As Escrituras nos mostram verdades que precisam ser internalizadas. A mente e o coração precisam receber essas verdades, vivê-las plenamente, porque é assim que Deus gostaria que você vivesse. Não na mentira, não na desgraça, não na lei, não na maldição. Fomos salvos pela graça. Alguém te amou antes de você nascer. E ainda que seu pai e sua mãe te desamparem, ele é tão afetado por nós que diz, eu serei o seu amparo. Ele nos ama de graça. Não é porque a gente faz corrente. Não é porque sobe monte. Não é porque gosta de crendice. Ele nos ama. Porque ele é afetado por nós. Cada ser humano que ele criou é alvo do seu amor, da sua graça, do seu perdão, da sua ressurreição, da sua glorificação. Ele quer nos mostrar o caminho de volta para o Pai, porque a gente está perdido no mundo de muitas vozes e de muitas inverdades. Se nós compreendermos o que Ele quer, que é um coração que se derrete perante Ele e confessa seus pecados, este então terá vida e vida com abundância. Porque quem crê em mim, ainda que esteja morto, nós sabemos disso. Só não podemos perder a fé. Coloque a mão no seu peito. Coloque a mão no seu peito, por favor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nessa Páscoa. E nos futuros incertos da vida. Não desista de nós. E nem da nossa casa. Ainda que eu peque, meu Deus, eu creio que aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
Ainda que eu me perca, meu Deus, por favor, me traga de volta. E não deixa teu filho e tua filha se perderem neste mundo tenebroso. O mundo é incerto e incapaz de nos ajudar. Não existe felicidade fora de ti, Cordeiro de Deus. Porque a felicidade é aqueles que já não estão mais escravos do pecado, nem mais estão conformados com o mundo. A felicidade não está mais naqueles que tentam agradar a ídolos. A felicidade é Cristo. A felicidade, teu nome é Jesus. A felicidade é Jesus. Quem crê nele verá a sua glória. Tira do nosso coração toda angústia, todo medo. Os piores adversários já foram vencidos na cruz e na ressurreição. O pecado, o mundo, o diabo e a morte. Adversários cruéis que infernizam a vida de muitas almas. 7 bilhões de pessoas, muitas almas precisam acordar para Jesus. Nunca tiveram uma Páscoa, nunca entenderam o tamanho da graça que desceu aos homens. Perdoa os nossos pecados, lava-nos no teu sangue, purifica-nos para ti mesmo, porque nós não conseguiremos. Por mais que a gente tente, meu Senhor, nós não estamos qualificados para acertar, porque em muitos dos nossos atos e palavras são de erros, mas tu foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do homem. Foi o Senhor que obedeceu o Pai até o final e viveu até o final sem pecado. Nós queremos acertar por amor e gratidão. Queremos buscar santificação, mas ela só é possível com a tua ajuda. Amém, Jesus. Com teu Espírito em nós. Amém. Não desiste de paciência dos moradores daqui, das almas perdidas, cansadas, aflitas, oprimidas. Não desiste de nós. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, seja mal interno ou externo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Entendendo essas verdades, queremos descansar nelas. Eu já recebi a remissão dos meus pecados. O meu Cristo já ressuscitou ao terceiro dia. Amém. E me justificou. E agora o que me espera é a tua glória, a glória do unigênito do Pai. Obrigado por essa Páscoa bendita. Obrigado por essas verdades que não podem morrer. Que outras gerações confessem isso e nunca se esqueçam de quem os beneficiou. É o galardoador, é o beneficiário, é aquele que dá recompensas e peso de glória, mesmo que soframos nessa terra. Tem misericórdia de nós e não deixe a chama do teu Espírito apagar aqui dentro do nosso coração. E a tua palavra nunca seja esquecida na nossa mente, e que não caiamos nas armadilhas do engano. É o que eu te peço e te oro, em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Continue com os olhos fechados. Entendeu a Páscoa? Alguém morreu pelos seus pecados antes mesmo de você se tornar a pessoa que você é hoje? Entende que Ele ressuscitou e te justificou, te dando completa redenção. Entende que um dia Ele voltará. Aquele que subiu vai descer.
e veremos a sua glória. E todo olho verá. A única forma de sair dessa terra não é fazendo caridade. A única forma de sair dessa terra não é adorando personalidade. A única forma de sair dessa terra não é fazer tudo para merecer. A única forma de sair dessa terra é reconhecer que Jesus fez tudo para a nossa redenção. Amém, Jesus. E que o Pai nos amou primeiro. Amém. Confessa com seus lábios o que acaba de crer no coração, que Jesus é o Senhor, e tu serás salvo. Salvo para sempre. Entendendo essas verdades, não saia daqui sem entregar seu caminho ao Senhor. Eu e o pastor Adson estaremos aqui te esperando. Se eu não estiver aqui, eu estarei no final do corredor, te esperando, para que você confesse que Jesus Cristo é o Senhor, o teu Redentor, pelos séculos dos séculos. Amém. Fiquemos de pé, meus amados. Nessa Páscoa, depois de tudo que você ouviu, pode sair algum louvor dos seus lábios? Abra sua boca e adore. Louvado seja teu nome, Senhor. Espontaneamente. Exaltado seja teu nome. Deus, por tua graça, Senhor. Pai querido, obrigada, Jesus, por teu amor, Jesus. Adore. Seja adorado. Seja bendito. Seja exaltado, autor da minha fé. Amém, Jesus. Tu és o dono da vida e da morte, juiz de todos. Um dia o Senhor será juiz de todos, porque hoje tu és o nosso advogado. Tu estás advogando a nossa causa perante o Pai, e está intercedendo como sumo sacerdote das nossas almas, por cada um de nós. Não deixa ele se perder, Pai. Não deixa ela se perder, Pai. Não a perca de vista, Pai. Não deixe que ela caia na cilada do inferno. Como tu intercedeste por Pedro, hoje me pediram a tua alma, se ir andar com você, mas eu intercedi por ti. Essa intercessão é constante, é um gemido do Espírito por nós, por cada alma que Deus ama. Fecha o dia conosco, Senhor. Queremos fechar esse dia da ressurreição com ações de graças. Amém. Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aleluia. Te adorar, Espírito eterno. Te bendizer com os nossos lábios e confessar que só o Senhor é Deus. Guarda-nos no caminho de volta para casa. Dá-nos uma paz inaudita, uma certeza e a confiança que o Senhor está conosco. Cuida dessa semana, meu Senhor. Que semana for, com boas ou más notícias, o Senhor é o nosso Salvador. Aleluia. Podemos recorrer a Ti, que o Senhor nos salvará, porque o Senhor se importa conosco. Te adoramos, te bendizemos e te exaltamos na beleza da Tua santidade. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações e comunhão do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. E quem confia em Cristo, diga amém. Amém. Pode sentar e agradecer. Próximo encontro, então, é quarta-feira, culto de ensino e avivamento. Feliz Páscoa para todos. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Volte sempre. Ele venceu a morte por amor a todos nós. Desceu
Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu